Boa noite a todas e a todos. É um grande prazer contar com a presença de vocês. Tem um tempo já que eu não encontro muitos de vocês aqui. É um prazer enorme. Eu sou a Gabriele Sartório, trabalho na comunicação, cursos e eventos da ABS Espírito Santo. E a gente está aqui num momento muito especial, uma parceria bem legal com a CESAM, a Companhia Espírito Santense de Saneamento. Hoje a gente dá início ao ciclo de palestras, os desafios do saneamento, transformando água em conhecimento para um futuro sustentável. Trata-se de um ciclo de palestras abrangente e educativo sobre saneamento básico, oferecido pela CESAM, Companhia Espírito Santense de Saneamento, direcionada a alunos de nível superior, visando a proporcionar conhecimento aprofundados sobre diversos temas, desde os aspectos técnicos até os aspectos sociais e ambientais, com o intuito de promover e conscientizar o engajamento e o desenvolvimento de habilidades críticas e propositivas, nos participantes para enfrentar os desafios e contribuir para a melhoria das condições de saneamento em suas comunidades e futuras práticas profissionais. É um grande prazer que a gente dá início à nossa primeira palestra, lembrando que são 10 palestras ao todo, por enquanto, e eu conto com a participação de todos vocês. As palestras estão interessantíssimas. Se vocês tiverem algumas dicas de outros temas que vocês gostariam que fossem trabalhados aqui, por favor, fala com a gente, manda mensagem, dá esse feedback. A primeira palestra é Tecnologias de Abastecimento de Água de Baixo Custo, com a professora Dumar Ramos Coelho. A professora Dumar é uma pessoa muito querida aqui na ABS Espírito Santo, faz parte da diretoria há um bom tempo, já construímos longas histórias de conhecimento aqui dentro da ABS, né, professora? Sim. E eu vou deixá-la à vontade para que ela possa se apresentar melhor. Antes disso, eu vou passar só umas regrinhas que são fundamentais aqui para o nosso bate-papo. Primeiro, vocês vão receber o certificado de vocês dentro de até 7 dias. Vai receber um link, vocês vão acessar o site e vão fazer download desse certificado. Aí, daqui a um tempo, perdi o meu certificado, não tem problema, o link vai continuar. Tem uma área no site da ABS, inclusive, se vocês fizeram outros cursos ou participaram de outras ações aqui, tem uma área dentro do site da ABS, não é difícil, que é de download. Você entra lá e tem o nome de tudo que já foi participado aqui. Então, se você já tem qualquer outra participação, seu certificado continua lá, ele não vai sair. Eu peço que vocês permaneçam durante a fala da professora Dumar com o microfone desligado. Como vai ser a dinâmica? Como só temos 1 hora de palestra, é bem curtinho, eu preciso que vocês aguardem a professora terminar para que sejam feitas as perguntas. Aqui tem uma mãozinha aqui embaixo que vocês podem apertar para a gente começar a fazer uma lista já de ordem de fala. E se vocês quiserem escrever também aqui no chat, eu não quero perder meu raciocínio, coloca a pergunta aqui no chat tranquilamente, aí não perde. Se você, estou sem microfone, não posso falar, eu posso ler para vocês, ou a própria professora do Mar pode ler também. Demais dúvidas mais complexas, se vocês tiverem, vocês podem enviar por e-mail, a gente passa essa resposta posteriormente. E eu acho que, em suma, é isso. Quem chegou agora, por favor, coloca o nome completo aqui no chat, que vai servir de certificação de presença para vocês. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada. Professora, fica à vontade. Certo, obrigada, Gabi. E boa noite, né, a todos aí que estão, e todas que estão na sala. Estou vendo aqui alguns ex-alunos, ex-orientados, né? É um prazer muito grande estar com vocês aqui. E para quem não me conhece, vou me apresentar, né? Sistemas conjugados, por exemplo, o ASP. Um instantinho, pronto. Desculpe, gente. Vou começar tudo de novo. Boa noite a todos e todas. É um prazer muito grande estar com vocês aqui para falar de um assunto que faz parte, né, há muito tempo da minha vida. Vejo aqui alunos, ex-orientados e orientandos, e eu agradeço muito esse momento aqui e de estar junto com vocês. O assunto, né, que me foi passado, um assunto que me remeteu muito até a minha própria trajetória de vida dentro do saneamento. Eu sempre estive ligado com o tratamento de água, trabalhei na CESAM, né, bastante aí no pró-rural, então onde a gente tinha
essa demanda aí de algumas tecnologias de resolver essas questões, a dificuldade do saneamento básico nessas regiões. E depois, na minha vida, fui fazer o doutorado, também trabalhei com a filtração lenta, né, que é uma das possibilidades, e associado também ao tratamento avançado, e depois a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Então, vamos começar, né? Na verdade, esse assunto me desafiou, até pelo próprio título. Eu perguntei, bom, o que é tecnologia de baixo custo? Qual é a referência que eu uso para saber se uma tecnologia é de baixo custo ou não é uma tecnologia de baixo custo? E eu acho que aí no final a gente pode conversar um pouco a respeito disso, da experiência também. Estou vendo que tem gente bastante experiente aqui na área de saneamento, a gente pode discutir um pouco a respeito disso também, de alguns conceitos que a gente utiliza, né? E quando parte desse conceito, precisamos aplicar uma tecnologia de baixo custo, mas como que eu escolho isso? Como é que eu sei em que momento essa tecnologia deverá ser de baixo ou de alto custo? Então, eu pensei em caminhar um pouco dessa forma, depois a gente apresenta um pouco essas tecnologias e no final, então, a gente começa a discussão. Então, vamos lá. Dentro dessa questão de tecnologias de baixo custo, por que se pensa na tecnologia de baixo custo? Porque a gente tem uma demanda no nosso país por abastecimento público, por água potável. Nós temos também os objetivos, né, de desenvolvimento sustentável a nível mundial, não é só no nosso país, esse déficit em saneamento, e a gente vai falar especificamente aqui a respeito de água, de tratamento de água e de água potável. Então, esse é um desafio, né, proposto aí pela ONU para até 2030 alcançar o acesso universal e equitativo de água. Essa água, não qualquer água, mas uma água potável e segura. E aí, quando a gente pensa nas tecnologias de baixo custo, elas também têm que produzir essa água que seja potável e segura. Então, nós temos esse desafio, né? Alguns lugares, mesmo no nosso país, algumas regiões com escassez de água. Às vezes, a gente precisa de uma associação de tecnologias. Então, é sobre isso que a gente quer conversar um pouco a respeito com vocês, uma vez que temos, né, estudantes e profissionais também que já atuam bastante tempo nessa área. A Organização Mundial de Saúde fala para a escolha de um tratamento de água, de uma tecnologia, a gente tem algumas diretrizes que precisam ser levadas em conta. E aí depende se esse tratamento é avançado, se esse tratamento é convencional, se ele é de baixo custo. Primeiro, a ênfase permanente nos contaminantes microbiológicos. Então, a gente vai falar mais hoje a respeito disso. A outra dificuldade que aparece é, nessas tecnologias chamadas de baixo custo, a questão de manutenção, de operação, de verificar se esse sistema, se essa tecnologia está de fato produzindo uma água que seja potável. E essa água que é produzida, eu preciso também, na produção dessa água, eu preciso prevenir que haja prevenção de riscos e que haja uma metodologia, uma ferramenta para que faça avaliação de risco. Então, a gente vê que é complexo, né, resolver a questão de potabilização da água. A gente, no país, a gente tem o desafio de qualquer sistema de abastecimento de água, sendo ele de baixo custo ou não, de atender a portaria e produzir uma água potável que não ofereça risco à saúde. E aí a gente pergunta, bom, mas quando que eu vou usar essa tecnologia? Então, qualquer tecnologia que a gente vá utilizar, ela é essencialmente dependente da qualidade do manancial. Então, na verdade, não sou eu que decido que tecnologia que eu vou utilizar, mas, na verdade, quem vai me direcionar as possíveis tecnologias ou a possível tecnologia é a qualidade do meu manancial. Essas tecnologias têm todas, né, o produto final que eu tenho que oferecer é uma água potável dentro do padrão de potabilidade. Então, o tratamento de água é como se fosse uma indústria mesmo. Eu tenho uma água bruta que precisa de uma transformação e eu preciso apresentar uma água potável. Quanto mais distante o meu manancial tiver das características físicas, químicas e microbiológicas que definem o que é uma água potável,
essa tecnologia ela vai ser menos complexa ou mais complexa. E aí ela vai ser ou de baixo custo ou de alto custo. Então, essa questão ela é muito importante. Né? Quem define a tecnologia é a qualidade do meu manancial. E esse manancial hoje, como é que ele está? Né? A gente lida hoje em alguns lugares com escassez. Então, que tipo de... tem uma escassez hídrica, aí falando de mananciais. Então, como que eu posso atender a população com água potável? Em outras situações, Ela mutou o microfone. Professora do Márcio, tá ouvindo a gente? O microfone tá mudo. desculpe, ele fechou sozinho aqui, desculpe. Tá? Se você puder recapitular um pouquinho, a gente perdeu um pedacinho aí. Tá, deixa eu voltar aqui, talvez aqui. Então, Professora, a tecnologia... agora que eu me perdoe, que eu me atentei, a gente não tá vendo a apresentação. Sério? Mas tá tão bonita a sua apresentação aí que eu até me dispersei, tá tão claro, me perdoe, mas não tá, não tá. Vamos tentar colocar de novo. Não Inclusive, tá eu vou passar para vocês? vocês, tá? Por e-mail, junto com o certificado, mas eu vou disponibilizar Não essa está apresentação. aparecendo, Gabi? Não. Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui de novo. Eu vou tentar abrir ela de novo. Um minutinho só, gente, me perdoem aí. Deixa eu ver que tecnologia. Deixa eu abrir de novo aqui. Só um instantinho, porque só um minuto. Ué, Gabi, não tá mais. O que eu faço aqui? Não tá mais aparecendo para mim? Mas assim, tá só um muito instantinho. claro, tá? Tá Não, muito mas claro a sua só um apresentação. pouquinho. Não sei por que não, eu não estou conseguindo mais abrir aqui ela abrir com, não está aparecendo no... Vamos lá, vamos comigo apresentar agora aqui embaixo. Vamos tentar outro caminho. Aí tenta ir em tela cheia. Apresentar agora onde está? Apresentar agora aqui embaixo, nesse retângulozinho com a setinha para cima. Tá. E aí você clica nele, aí tem tela cheia. Aqui, ó, compartilhar. Vê se foi. Tá vindo. Prontinho, perfeito. Pronto? Uhum. Então vamos lá. E se, olha, eu não sei, meu computador às vezes, se desaparecer a fala, vocês me avisam, por favor. Pode deixar. Tá? Porque isso não sei se é um problema aqui do computador, vez e outra isso acontece. Então vamos lá. Para eu estabelecer, né, se uma tecnologia, que tipo de tecnologia eu posso utilizar para atender aquela comunidade com água potável, é muito importante que a gente conheça quem é esse manancial. Então, é o manancial que vai me dizer qual é a tecnologia que eu posso, né, escolher para atender aquela comunidade. E a gente tem alguns problemas, né, no país, se a gente pensar. Primeiro, a escassez hídrica. Então, às vezes, a gente precisa de associação de tecnologias, a gente vai ver um pouquinho depois. Esses mananciais estão poluídos e contaminados. Para nós, nos interessa mais a contaminação do manancial, uma vez que eu preciso produzir água potável, e as legislações ambientais que elas nos orientam, né, as ambientais, elas são, não é que elas nos orientam, elas são muito importantes para que elas mantenham a qualidade do manancial, para que a gente possa ter manancial cada vez mais protegido e um grau de sofisticação bem menor para as estações de tratamento de água. Do manancial, o que a gente precisa? Que ele tenha quantidade, a gente não vai tratar aqui, qualidade e continuidade. Então, a gente vai se prender aqui para olhar para o manancial, observando a qualidade dele e para comparar com o padrão de potabilidade de água a ser fornecida. Quanto às tecnologias, né, a gente tem as tecnologias chamadas de convencionais, que incluem a coagulação química, e a maioria das estações do nosso país são utilizam essa tecnologia. As tecnologias denominadas não convencionais, que é aquilo que é diferente aqui da tecnologia convencional,
e as tecnologias avançadas. E a gente vai ver quando que eu utilizo uma e outra rapidamente, mas a gente vai tratar mais aqui das não convencionais, que a gente entendeu que essas seriam de baixo custo. Então, eu parti como referência a tecnologia convencional e as outras tecnologias seriam de baixo custo. Só lembrando a respeito, né, do direito humano de acesso à água potável, e isso tem a ver com a técnica de tratamento que eu vou utilizar. Então, todos devem ter acesso, todos têm esse direito, e independente, né, da tecnologia. E essa tecnologia é dependente do manancial. E às vezes a gente fala assim, nas áreas indígenas, quilombolas, vamos utilizar uma tecnologia que seja de baixo custo. Mas se naquela, né, o manancial que vai abastecer aquela comunidade é um manancial muito comprometido, a gente não pode pensar dessa forma, porque eu vou precisar de uma tecnologia que transforme esse manancial tão contaminado numa água potável. Então, essa é uma questão que a gente precisa dizer, para que a gente não fale, vou escolher uma tecnologia a partir da condição da comunidade. A gente tem uma situação no país, né, que todos conhecem, não vou me demorar muito nisso, mas só para a gente ver a necessidade de se pensar essas tecnologias. E quando se fala de recursos hídricos, a gente tem o relatório de avaliação do Plano SAB 2020, pouca coisa tem sido feita, então a gente tem uma desigualdade no acesso de recursos hídricos muito alta, a adoção de estratégias, né, até o ano de 2020 muito baixas para a conservação do manancial. Então, a gente tem um cenário dos mananciais que não são muito promissores para o uso de tecnologias de tratamento mais simplificados. Então, aí, é isso que eu gostaria aqui de trazer para vocês, para a gente discutir um pouco a respeito disso. Sabendo dessa necessidade de ampliação de estações de tratamento de água, a gente também, de acordo com o relatório de avaliação, a gente vê que a gente tinha algumas metas, né, do ano de 2020, o próprio relatório traz essas metas, mas a gente aqui, na construção, né, na aumentar essas estações de tratamento de água, ainda está aquém até da meta. Então, a gente tem até 2023, a gente só tem o dado aqui de 2020. Bom, a água contaminada, a gente já falou, esses mananciais, então, estão contaminados, até pela própria atividade do saneamento, do lançamento de esgotos domésticos. E aí, a gente tendo que tratar essa água, aparece, então, o desafio de inovação e aplicação de tecnologias denominadas de baixo custo. A gente precisa pensar nisso. Eu prefiro até a terminologia de tecnologia apropriada, e não tecnologia de baixo custo, porque a gente realmente, depois a gente pode discutir, eu não sei qual é a referência de tecnologia de baixo custo. Então, a tecnologia apropriada, sim, porque ela é criada em função, né, da demanda da população que demanda essa água potável, e ela tem que ser concebida em função da qualidade do manancial. Então, essa, né, que eu prefiro chamar de tecnologia apropriada, ela está intimamente ligada às características do manancial. E esse tratamento que eu irei propor, né, que a gente vai pensar agora, precisa, não é só o projeto daquele sistema, daquela estação de tratamento de água, mas ele precisa ter uma sustentabilidade, que eu chamo aqui de sanitária, ao longo do período que ele funciona, né, a gente sempre projeta para 20 anos, ele tem que ter essa sustentabilidade que eu chamo de sanitária, econômica, né, a população vai pagar por esse sistema, a questão social, a questão ambiental, a questão tecnológica. Hoje a gente está num desenvolvimento tecnológico muito grande, como inserir essa tecnologia dentro do processo, né, dentro de uma estação de tratamento que já existe, ou de uma estação que eu estou projetando. E quando a gente fala de tecnologias de baixo custo ou tecnologias simplificadas, quem vai gerir esse sistema, então a gestão também é muito importante. Então, para a escolha dessa tecnologia de tratamento, a gente tem que pensar nisso tudo. Então, a gente precisa fornecer água de forma contínua, em quantidade, em pressão, e tem a pressão na rede, a gente está falando aqui de sistema de abastecimento de água, que é definido pela portaria
como aquele sistema que distribui água potável através de rede de distribuição. E aí o desafio é esse, né, desse manancial que a gente tem, que tem contaminantes presentes ali, tanto do ciclo hidrológico, né, que a gente tem representado aqui, quanto do ciclo urbano, que é o uso da água, os resíduos do próprio uso da água. Então, esse é o nosso desafio. Então, o desafio que nós temos é de conhecer quais são essas características, né, que são físicas, denominadas físicas, químicas, biológicas e radiológicas, que são função tanto do ciclo hidrológico quanto do ciclo urbano. E essas características são, então, bem distantes, na maioria das vezes, na grande maioria, do padrão de potabilidade. E eu tenho, então, a própria portaria dá uma referência a respeito de valor máximo permitido para esses parâmetros de qualidade. Como aqui a gente tem um tempo curto, eu vou me deter, e a gente vai ver que isso nos ajuda, mas, no parâmetro turbidez, e ele vai ser identificado, né, vai nos ajudar a entender quais são os tipos de partículas que estão presentes, e o parâmetro físico cor. E também o biológico, principalmente de bactérias, ele é muito importante na escolha de tecnologia e na previsão da gente ter uma ideia de qual é a capacidade de adequação da administração e tratamento de água para esses parâmetros. Não dá tempo da gente aqui falar a respeito dos parâmetros químicos. Gosto muito desse quadro, que eu acho que dá para a gente entender um pouco o tratamento de água. Para a gente olhar para as partículas que estão na água, considerando o seu tamanho. Então, a gente tem os sólidos sedimentáveis, que aí eles são, né, maiores aí que 10 micrômetros. Então, esses sólidos sedimentáveis, o que se discute também, eles são retidos lá na grade caixa de areia da captação. Então, alguns técnicos ou alguns projetistas já falam, lá já começou o tratamento. E se a gente pensar nesse quadro aqui, sim, né, lá as partículas maiores já foram removidas. E aí, nesse aspecto, então, a gente começa a pensar que quanto maior o número, todo o processo, não sendo processo químico, todo o processo de tratamento é um processo de separação de fases. Então, se a gente tem partículas maiores, por exemplo, como as sedimentáveis, a própria gravidade, eu consigo retirar essas partículas da água. Só que eu não tenho só elas, eu tenho também os sólidos que a gente chama de suspensos, coloidais e dissolvidos. E olhando para essa tabela, eu fazendo a caracterização da minha água, eu já consigo pensar minha estação de tratamento de água, que tipo de sólidos que ela tem que remover. Então, se o meu desafio é remover sólidos suspensos, eu teria uma tecnologia, do ponto de vista tecnológico, mais fácil de eu retirar esses sólidos suspensos da água. À medida que esses sólidos que os sólidos presentes têm tamanhos menores, né, próximos aí de bactérias, vírus, e aqui nos sólidos coloidais, para a gente entender, seria aquela argila bem fininha, né? Quando você coloca no copo, um copo com água sob a luz, assim você enxerga alguma coisa brilhando, que a olho nu você não enxergaria. Então, esse tipo de partícula aqui é muito presente nos mananciais superficiais, e o tratamento convencional, né, a gente consegue remover até esse tamanho de partículas. Quando a gente tem as partículas dissolvidas, quem seriam elas? Né? Seriam todos esses outros contaminantes que a gente tem um tamanho muito pequeno. Que tamanho? Tamanho molecular, tamanho de moléculas grandes, assim como, né, ácido úmico, ácido fúlvico, todos os fármacos, os agrotóxicos. Então, todos esses contaminantes estão aqui nos dissolvidos. Então, só para a gente ter uma ideia, a nossa referência vai ser as partículas coloidais, que são, né, na concepção, são removidas no tratamento convencional. Esse outro slide aqui já nos dá uma compreensão melhor, que me dá os tamanhos de partículas e quais são os tratamentos possíveis. Então, a gente vê que a coagulação e floculação, a gente só consegue remover aqui, ó, partículas de 10, né, de 10 a 1 micrômetro. Então, se a gente precisa remover outros sólidos, outras partículas presentes, que eu preciso retirar, que são menores que essa,
a gente tem a limitação do tratamento convencional e das tecnologias, eu vou já falar indiretamente de denominadas de baixo custo. A gente falou dos sólidos sedimentáveis, que já foram removidos lá na captação, e a gente tem a série de sólidos, então, né, a gente tem os sólidos suspensos e os dissolvidos. Em tratamento de água, esses parâmetros não são muito utilizados para a identificação de sólidos, por causa da concentração deles, a não ser que meu manancial esteja próximo aí, né, de um manancial muito poluído, que aí eles são parâmetros interessantes, inclusive sólidos dissolvidos está no padrão de potabilidade. Mas para a gente identificar os sólidos e pensar em tecnologia, a gente vai utilizar turbidez e cor. Turbidez representando sólidos suspensos e alguns coloidais de menor fração, e a cor representando aqui os sólidos do tipo coloidais, né, e muito pouco dos dissolvidos. E a partir daqui, então, a gente começa a pensar nas tecnologias de tratamento. O que é a turbidez? Né? Só para a gente, né, eu sei que vocês estão familiarizados com isso, mas como também essa palestra foi proposta para estudantes, então a gente não sabe aí qual o nível dos estudantes, então vocês, né, me desculpem aí se algumas coisas são bem básicas, né, mas a gente montou pensando também nesse público que poderia estar presente. Então, a turbidez, a gente, aqui, né, é diferente de cor, porque turbidez a gente consegue, né, na verdade, como é que a gente identifica a turbidez? Pelo tamanho e pela análise de turbidez, porque é uma luz, né, eu vou coletar uma amostra aqui, é uma luz que vai passar por essa amostra, e se essa luz for desviada mais ou menos, eu tenho uma turbidez maior ou uma turbidez menor. Ela é muito importante, apesar de ser um parâmetro simples, né? Eu sei que no padrão de potabilidade essa turbidez para água de consumo tem que ser menor que 5, mas ela também me orienta a respeito da seleção de tecnologia. Então, se eu tiver uma água que tem uma turbidez menor, quanto é menor? Já vou começar a falar aqui de valores, né, em torno de 100, 150, 200, 250, talvez eu possa pensar assim numa tecnologia de baixo custo. Mas quando essa turbidez aumenta, eu já começo a ter dúvida se ela será robusta o suficiente para me gerar uma água potável com turbidez aí menor que 5 unidades de turbidez. A turbidez é outro parâmetro muito importante, que ela serve de referência para a remoção de vírus e principalmente protozoários quando eu meço a turbidez da água filtrada. Então, isso é muito importante. Como eu falei de manancial, né? Então, para a gente ter uma ideia do que seria manancial, a gente não tem os nossos mananciais, pelo menos aqui no estado, classificados em classe 1, 2, 3, 4. A nossa referência é classe 2 e a gente imagina que esse manancial aí tenha até 100 unidades de turbidez, mas isso não é verdade, né? A gente sabe que muitos de vocês aqui, estou vendo, né, gente que trabalha também em estação de tratamento de água, a gente às vezes tem aqui, ó, em 7 horas, uma variação de turbidez muito elevada. Então, isso é só para a gente pensar mesmo quem é o manancial e quanto tempo ele apresenta uma turbidez baixa e quanto tempo, né? Vamos pensar num ano, em época de seca ou em época de estiagem, a qualidade desse manancial varia muito. Então, isso é muito importante porque, às vezes, pode nos trazer equívocos, né, na seleção de tecnologia. Aqui eu trago o padrão de potabilidade e a gente vê, né, na filtração direta os limites de turbidez. Aqui tem filtração de membrana, que não é tratamento simplificado, né, nem de baixo custo, mas a gente, só para lembrar, ou para quem, né, dependendo do tipo de aluno, dependendo de como ele está envolvido com esse assunto, que a gente, a portaria, ela me dá essas referências de turbidez. Vou levantar uma questão aqui, né, que depois a gente pode discutir no final. Qual é o turbidímetro que é sensível para fazer a detecção, né, desses valores tão baixos de turbidez? Mas isso lá no final a gente pode voltar a discutir isso. O outro parâmetro, então, é a cor, e a cor também é um parâmetro muito importante, porque se a gente volta lá naquela outra tabela, ela me dá informação a respeito de quanto de partículas pequenas que eu tenho ali.
muito de tamanho coloidal, menor que 1,2 micrômetros, e essa água é mais difícil de tratar. É uma água com cor, ela tem muito mais substância pequena, de tamanho pequeno, e próximo até do dissolvido. Então, essa é um parâmetro bastante importante para eu pensar em tecnologia. Para que serve cor também? A gente mede cor com uma amostra sendo atravessada pela luz, só que é diferente do comprimento de onda lá de turbidez, mas é só para a gente pensar também que é uma medida simples, por isso eu estou dando algum detalhe a respeito de como faz a medida de cor, né? No laboratório é simples fazer essa medida, e ela serve para a seleção de tecnologia e para o controle operacional das estações de tratamento de água, assim como turbidez. O padrão é importante esse valor aqui, o padrão que a gente vai falar de tecnologias, então esse valor de referência é interessante. Para o padrão de aceitação humana, a gente bebe uma água com cor até 15 unidades, e a gente não vê de fato uma cor, né? Para a gente a água está bem clara. E a gente tem uma referência aqui da resolução CONAMA que não vem ao caso agora para a gente tratar dela. A cor também ela tem muita importância quando a desinfecção é feita com cloro. Então, ela é uma referência também. Se eu tenho um manancial com uma água com cor muito elevada, eu preciso ficar atento, porque se eu vou usar o cloro como oxidante ou como desinfetante, essa água pode me trazer problemas com a formação dos produtos halogenados. Então, a cor é um parâmetro bastante importante na escolha de tecnologia, né? Então, normalmente na natureza a gente tem um manancial, quando ele tem turbidez elevada, a cor é baixa. Quando eu tenho cor elevada, a turbidez é baixa. Né? Isso não é sempre mais, via de regra, isso que acontece. Então, a gente tem aqui na portaria, e o mais interessante, eu queria chamar a atenção, que cor e turbidez e sólidos está aqui no padrão organoléptico de potabilidade. O que isso quer dizer? Eu rejeito água fora desses padrões pelos órgãos do sentido. Só que quando eu fiz referência à cor e à turbidez, eles são parâmetros, principalmente a turbidez da água filtrada, que aí eu posso beber uma água filtrada com valor de 5 unidades de turbidez, mas de acordo com a portaria, para eu clorar essa água, a turbidez tem que ser menor. Depois a gente volta um pouquinho a respeito dessa questão também. As características químicas, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas eu gostaria de passar por elas, porque dependendo do manancial, independente se eu vou atender uma comunidade de baixa, que a gente chama de baixa renda, ou quilombola, ou comunidade indígena, se esse manancial é um manancial contaminado, eu vou ter posso ter ali algumas substâncias químicas em que eu tenho limitação dos tratamentos convencionais e os tratamentos de baixo custo também. Então, aí eu preciso das tecnologias avançadas, que não é objeto aqui dessa aula, né? A gente está chamando, nem é palestra, é aula, e depois a gente vai conversar sobre isso. E aí eu só trouxe um exemplo aqui, por exemplo, de Mimoso do Sul, foi feita uma análise de agrotóxicos, e todos eles estavam, né, acima do limite europeu, mas o limite europeu é muito restritivo também para agrotóxico, mas é só para a gente lembrar que a gente não vai falar disso aqui, da contaminação química, mas ela é muito presente. Então, é só para a gente deixar isso claro, e assim como outros contaminantes também, os fármacos, os produtos de higiene, os agrotóxicos, os microplásticos, que a gente tem pouca informação a respeito da capacidade, né, talvez eu falaria aqui até dos nanoplásticos, que são aqueles plásticos com tamanho de nanômetros, né, 10 a menos 3 micrômetros, então, e esses nanomateriais também que a gente não conhece direito quais são. Esses são os desafios, e a gente, quando vai, então, propor tecnologia, e aqui tecnologia de baixo custo, a gente precisa ter isso em mente, porque é o manancial que vai direcionar. As características biológicas são importantes, né? A gente precisa pensar nisso também. Eu só trouxe um resumo do que a portaria fala, porque, né, outra discussão dessas tecnologias de baixo custo, ou depois tecnologias sociais, é o monitoramento, né? Como é que eu vou fazer todos esses parâmetros para avaliar o sistema? Então, aqui só um exemplo
A gente tem Escherichia coli aqui, então fazer o monitoramento microbiológico. Tá vendo? Sempre ele pode estar associado à turbidez da água filtrada, né? Aqui, minto, aqui está falando aqui está falando do manancial abastecedor. Então, se tem a presença de E. coli num número maior que 1.000 organismos 100 ml, eu preciso fazer esporos de bactérias aeróbias, que é outra análise também que não é tão simples assim de fazer. Se essa não existe remoção, né, de 2,5 maior, ou se a remoção é maior que 2,5 log, eu preciso fazer o monitoramento de cistos de criptosporídeo e cistos cistos e cistos, né, de... Aqui que o criptosporídeo não está colocado aqui de arte. Então, eu preciso fazer essas determinações. Então, aqui, por que eu trouxe isso? Outro desafio dessas tecnologias chamadas de baixo custo no próprio monitoramento em obediência ao padrão de potabilidade. Então, isso são questões também que a gente precisa conversar e precisa a respeito das tecnologias que serão propostas. Aqui por que eu trouxe esse slide, né? Lembrando sempre que tanto o sistema de abastecimento de água, quanto, né, o sistema de abastecimento de água, que são aqueles providos de rede, e os sistemas alternativos, coletivos, não providos de rede, eles precisam informar qual é a qualidade de água que eles estão, qual é a qualidade, informar né, ao sistema de saúde qual é a qualidade de água que está sendo produzida. Então, a gente tem, né, essas são as análises que a gente resolveu aqui tratar delas para falar das tecnologias. E lembro, então, da vigilância da qualidade da água, e em algumas tecnologias, né, o próprio não existe, é a própria comunidade que opera essa tecnologia, só que ela está sujeita à responsabilidade do Estado aí na vigilância da qualidade da água, então em comunidades tradicionais, aglomerados subnormais, isso é um desafio muito grande, né, da própria vigilância de qualidade da água, para ver se esse projeto, se essa estação está produzindo ou não água potável. Então, essa escolha de tecnologia, então, vou pular aqui para a gente já chegar lá, né, nas tecnologias, que o tempo já está aqui quase se esgotando. Primeiro, gente, o ideal, o que todo tratador de água gostaria, é eliminar o tratamento. Então, e aí a gente pode discutir como é que eu faço para eliminar esse tratamento, sempre que houver possibilidade. Quais são as possibilidades? Procurar evitar a coagulação química. Bom, então, se eu quero eliminar o tratamento e procuro evitar a coagulação química, eu começo a pensar em algumas tecnologias de baixo custo. Mas a gente sempre lembrando que elas estão sujeitas à qualidade do manancial. E teremos que projetar, né, estações que tenham simplicidade, baixo consumo energético, sustentabilidade, né, que a gente viu, a econômica, ela é muito importante. Então, a eficiência do tratamento que eu vou propor vai depender, volto a falar, da característica da água bruta. Qual a referência que eu tenho? A gente tem uma NBR, que é 12.216, que fala sobre projeto de estação de tratamento de água, e ela fala, então, que tipos de tratamento que são possíveis. Então, a gente tem uma água tipo A, que é uma água que, para ela ser distribuída, ou para, né, se for sistema alternativo, basta a desinfecção e, se necessário, correção de pH. Hoje, isso aqui na portaria também é discutível. A água tipo B, e aí ele fala de decantação simples e filtração precedida ou não de decantação, a gente já fala a respeito disso. E o tratamento convencional e o tipo D, que necessitaria, então, de um tratamento avançado. E o que a gente vê aqui de referência, então, quando a gente viu lá no início, que a Organização Mundial de Saúde fala, olha, cuidado, né? Qualquer tipo de tratamento, a primeira atenção é com a parte microbiológica. Então, a NBR, né, o que ela traz aqui dessa preocupação é da escolha de tecnologia em função da presença aqui de coliformes, né, que ela fala de coliformes totais, e a gente depois pode falar sobre isso também. E quais são as tecnologias, então, que a gente tem disponíveis? A primeira, que a tecnologia convencional, qual é a vantagem dela? Né? Que ela tem várias etapas, então, quanto maior o número de etapas numa estação de tratamento de água,
isso nos faz ter uma segurança sanitária maior. Mas é dependente da qualidade da água, volto a falar. A gente tem a filtração direta, então eu considerei aqui nessa aula que essa aqui seria a tecnologia, né, da convencional seria a que tivesse um custo mais elevado, e é verdade, e a filtração direta com floculação e a filtração direta sem floculação, elas seriam tecnologias de baixo custo. Bom, aqui a gente tem desinfecção, ficou faltando aqui, mas todos são aqui filtros rápidos. Então, quando a gente tem a coagulação química, normalmente feita com sulfato de alumínio, a gente tem a filtração rápida. Na filtração direta, a gente já tem um custo menor, porque eu elimino a etapa de decantação. Então, eu tenho uma floculação que é diferente dessa aqui, né? Uma floculação, os parâmetros de projeto são um pouquinho diferentes, mas eu tenho, então, aqui uma tecnologia com custo menor do que o tratamento esse de cima aqui, chamado de convencional. E eu tenho a filtração direta, sem a floculação, então esse aqui prescinde de duas etapas. Então, a gente tem, normalmente, nesse tratamento, além da área que essas etapas ocupam, a gente tem também que não vai dar tempo da gente tratar aqui, o menor uso do coagulante. Mas o que tem de limitação? A qualidade da água bruta. E tem tecnologias muito interessantes, né? São essas aqui, tecnologia da filtração em múltiplas etapas, que inclui a filtração lenta. Então, aqui também ficou faltando no meu slide, essa filtração é lenta, essa filtração aqui com coagulação química é rápida. O que isso implica? Né? Se eu falar só de filtração, essas unidades de filtração aqui, elas ocupam áreas maiores por causa da taxa de filtração muito menor. Mas qual é a vantagem dessas tecnologias aqui? Elas não utilizam produto químico. Então, ela prescinde da etapa de coagulação. Então, aí a gente tem uma economia com o uso de coagulante, a gente tem uma economia com bombas dosadoras. Então, essas são, sim, tecnologias que pode chamar de tecnologias de baixo custo, que são limitadas. Então, né, eu vou passar direto eu ia passar direto o que eu estou vendo aqui, deixa eu me acalmar e devagar aqui, só um instante. Então, deixa eu voltar aqui nesse slide. Então, a gente tem, acima dessa linha verde, as tecnologias de custo menor que a convencional, que utilizam a coagulação química, e essas outras tecnologias aqui, que são tecnologias de baixo custo e muito interessantes, né? A gente, na nossa linha aqui no país, a gente tem poucas dessas tecnologias sendo aplicadas, e a opção é muito mais pela filtração direta ou a filtração, essa filtração aqui que a gente chama filtração direta em linha, né? Sem a unidade lá de pré-floculação. Esse slide, né, a gente já falou sobre isso, de quanto maior o número de etapas, mais eficiente é o tratamento, com relação, né, ao tamanho de partículas lá. Trouxe um detalhe maior da convencional, porque quando a gente usa só para a gente ver quais são os custos aqui, então a gente tem também os custos do produto químico que são utilizados no convencional. No tratamento convencional, a gente tem também a geração de lodo, então isso também é um custo elevado no decantador. Então, se eu não tiver decantador, se a tecnologia for bem aplicada, eu tenho uma menor geração de lodo, eu só teria água de lavagem de filtro, né? Na filtração direta lá, com pré-floculação ou sem, eu não teria o lodo do decantador, então seria uma tecnologia de custo menor, mas eu teria o lodo da lavagem de filtro. E esses outros produtos químicos aqui, eles são independentes da tecnologia utilizada. Eu faço a desinfecção e a fluoretação no tratamento de água. E aqui, então, a gente tem, né? Mas quando que eu vou utilizar uma tecnologia, quando que eu vou utilizar outra? Então, a gente tem uma referência aqui, né? Existem outras, mas para a filtração direta descendente, então, a filtração em linha, quando eu tenho pré-floculação, normalmente é descendente, e a filtração em linha, normalmente é ascendente. Não dá para a gente conversar aqui por que disso. Mas o que muda, tá vendo? Então, a turbidez, né, é muito limitada. Olha só, para a gente aplicar a filtração direta. Em 90% do tempo, a turbidez tem que ser menor que 100, e em 100%, vamos lá, 100% do tempo, a turbidez menor que 100,
e 90% do tempo a turbidez menor que 10. A cor verdadeira, tá vendo como ela é bastante, essas tecnologias são bastante limitadas na remoção de cor? O que muda da filtração descendente e ascendente? A taxa de filtração. Então, aqui a gente tem uma taxa menor, temos unidades maiores, e aqui a gente tem uma taxa maior. Essa taxa está muito grande, vai depender do material filtrante. Outra tecnologia que não está lá naquela apresentação inicial do meu slide é a dupla filtração, onde a gente tem um filtro ascendente e um descendente. Então, aqui também a gente não tem decantação, né? E pode não ter também a pré-floculação. Então, é outra tecnologia também que denominada de baixo custo, se comparada com o ciclo completo. Aqui é só para quem, né? Essa aqui a gente tem uma filtração em linha, então a água entra por aqui, já adiciona o coagulante, no próprio aqui, né? Precisa projetar aqui para acontecer a mistura desse coagulante. Aqui acontece um pouco de floculação no próprio leito, e a gente, então, produz aqui uma água filtrada que depois vai ser, né, desinfetada e clorada. Sempre lembrando aí das limitações. Eu trouxe esse aqui para a gente ver também que a limitação com a presença de algas, mas essa limitação também no tratamento convencional ela existe, né, porque naquela outra tabela essa questão não aparece, e a gente tem no país, né, bastante, alguns mananciais que são de lagos. Essa aqui é a filtração direta descendente, né? E aí eu trouxe aqui os tipos de tratamento, né? Aí a gente, tá, o desafio também dessa aula era, e a aplicação disso, como é que fica? Não foi fácil encontrar, eu vejo que, né, como eu saí um pouco, estou lá em tratamento avançado, não caminhou muito nesse tempo a aplicação dessas tecnologias de tratamento mais, que a gente chama de baixo custo, mais simplificados. Então, por exemplo, aqui eu encontrei esse artigo aqui da engenharia sanitária, até atual, né? 2019 não está tão desatualizado assim. No tratamento convencional, né, total 28,5, e das etas de tratamento não convencionais ou simplificadas, a gente tem compacta com filtração direta ascendente 17,2, né? Esse é um índice que ele utilizou lá, a gente vê só a referência entre um e outro. A coagulação com filtração direta descendente, um pouco maior, e compacta, tipo dupla filtração, maior, né? Então, tem em Pernambuco essa tecnologia mais utilizada, essa aqui de baixo é membrana, né? Compacta, com separação tipo membrana, que a gente já considera um tratamento avançado, então a gente não vai se referir a ele. Então, a gente viu as tecnologias ali com coagulação química, mas sem a unidade de decantação, as possibilidades de utilização e a filtração lenta. Então, a filtração lenta é muito interessante porque ela não utiliza produto químico, é um processo, a gente pode chamar de verde, tecnológico, qual seja o nome que seja dado, e não produz lodo. Então, é uma tecnologia muito interessante, mas limitada à turbidez e principalmente à cor. Se tiver cor maior que o próprio, por isso que eu falei, esse valor aqui de referência, 15 unidades de cor, então, se a água tiver uma cor maior, a filtração lenta ela não remove cor. Então, se eu tiver uma água com cor, apesar de ser uma tecnologia de baixo custo, sem formação de lodo, ela não pode ser utilizada nesse manancial, né, para tratar esse manancial e tornar essa água potável. Filtração em múltiplas etapas nada mais é, né, eu vou passar para esse slide, para essa linha de tratamento aqui, como que eu amplio, então, a filtração lenta? Se ela é aplicada em água com turbidez, tem que ser baixa, como é que eu amplio essa aplicação? Eu vou colocando pré-filtros antes da filtração lenta. Então, eu posso ter uma pré-filtração dinâmica com brita, né? E depois eu posso ter uma pré-filtração em pedregulho, lembrando sempre que quando eu coloco essas etapas para ampliar a aplicação da filtração lenta, eu começo a ter resíduo, tá vendo? Eu preciso dar uma descarga de fundo aqui, eu preciso limpar esses filtros que podem ser, né, esses pré-filtros, no modo ascendente ou descendente. Então, aqui a gente tem a filtração em múltiplas etapas, né? Então, a gente tem os pré-filtros e depois a filtração lenta.
que é um processo muito interessante, acho que dá para aplicar bastante aí pelo nosso país. Aqui a gente só tem um detalhe, que é um pré-filtro dinâmico, a água passa, né, do manancial por aqui mesmo, e aí passa e escorre, né, e sobra a água aqui. Normalmente o filtro dinâmico essa é a concepção dele, e eu retiro a água aqui embaixo. E depois a gente tem o pré-filtro de pedregulho, que pode ser escoamento descendente ou ascendente, que precedem a filtração lenta. E olha só a aplicação da filtração lenta, ela é bastante restrita, né? A turbidez tem que ser 100% do tempo menor que 25, e a cor 100% do tempo menor que 10. Pode ser, no meu entender, pode ser até 15, porque se o padrão de potabilidade, se não remover nada, atende o padrão de potabilidade. E até a gente tem a limitação também com relação aos coliformes. Então, lembrando que sempre a OMS recomenda atenção em qualquer tecnologia, principalmente por risco microbiológico. Então, né, além da turbidez e cor, o risco microbiológico. E a filtração em múltiplas etapas, olha como eu colocando pré-filtro, como que eu amplio, né? Aqui 100% da turbidez teria que ser menor que 25, se eu colocar pré-filtros, eu consigo aí tratar água com turbidez até de 200. Então, a cor que não é muito, né? A cor que tem uma variação menor, mas a gente pode pensar nessa tecnologia de baixo custo. Eu trabalhei, né, no doutorado nessa instalação aqui, mas essa é, né, resultados aí da FINE aplicado no manancial real, acho que é o Córrego Feijão, lá de São Carlos, onde a turbidez da água variou aqui entre 300 e 250, e chegou aqui a turbidez bem próxima aqui, né, de água potável mesmo. Então, a filtração lenta, precedida da pré-filtração, é uma tecnologia muito interessante, e eu acho que para ser aplicada aí nas nossas, para ser sugerida. Bom, e aí, então, eu passo agora, outra tecnologia, depois eu volto lá naquele slide, outra tecnologia também, muito interessante, são esses poços escavados ao longo, né, como se fossem os poços drenantes ao longo de mananciais, principalmente com a presença de algas. Então, isso também amplia a aplicabilidade de algumas tecnologias chamadas de baixo custo. Porque quando eu tenho um poço e essa água de lago, antes de ir para o meu tratamento, lembra que a gente falou, essas tecnologias, elas têm a densidade algal, ela também é muito importante, é uma limitação para essas tecnologias. Se a gente tiver esses filtros drenantes ao longo de uma lagoa, por exemplo, onde tem muita alga, ela tem sido também proposta para a aplicação de tecnologias de baixo custo, né, para dar sustentabilidade lá. As algas não passam por esses filtros, então a gente tem uma água de qualidade melhor. Então, é uma outra possibilidade. A gente vê aqui que é muito interessante, né? Agora eu volto a falar um pouquinho de essas tecnologias chamadas de tecnologias sociais. Eu vou falar de tecnologia já. O que seriam as tecnologias sociais? Aí eu já saio lá daquelas tecnologias que eu estou falando, e eu não vou falar muito delas, porque eu penso que terá uma outra aula de saneamento rural, e eu acho que a abordagem das tecnologias sociais será bem abordada lá quando se falar de saneamento rural. Então, só queria chamar a atenção que essas tecnologias sociais, normalmente, elas são aplicadas, né, quais são? Uma delas é a coleta de água de chuva. Então, elas são aplicadas, né, na região norte, onde a gente tem uma disponibilidade hídrica grande, onde a gente tem uma baixa cobertura do sistema de abastecimento de água. Só para, então, ter uma ideia, no Brasil, né, a gente viu a tecnologia, então, de tratamento convencional e as tecnologias simplificadas, mas no Brasil, os convencionais, na região, tá vendo? O azulzinho aqui são de tecnologias convencionais, o laranja não convencional e simples desinfecção. Então, em função aqui da região norte, a gente tem, né, a maioria dos tratamentos é a simples desinfecção, que normalmente acontecem por uso de água de poço. Na região sul, né, também a simples desinfecção, né, e na centro-oeste também. Então, mas o que a gente quer chamar a atenção é que os tratamentos simplificados, quando a gente compara com o convencional,
é uma pequena minoria, né? Então, a gente precisa pensar nisso também. Esses são dados aí de 2017. Essa é o outro percentual de municípios com distribuição de água tratada. Então, a maioria de distribuição, né, sempre ainda continua sendo ou por tratamento convencional ou pela simples desinfecção, e os processos de tratamento denominados de não convencionais, como a filtração direta e a filtração lenta, não são muito utilizados. E aqui né, eu vou encerrar por aqui, mas eu só queria chamar a atenção, então, rapidamente vou passar esses slides, da tecnologia social, que é uma definição não de engenharia. E aí eu queria questionar um pouco a respeito dessas, né, de algumas definições que aparecem e a gente se apropria delas, que considerar os desejos e a necessidade básica dos sujeitos, né? De quem são os sujeitos, de quem a gente vai atender, da comunidade que está necessitando daquele tratamento. Porque passa além do desejo e se volta para ser um direito de receber essa água potável. Algumas tecnologias sociais, né, o sistema SODIS ou SODIS, o próprio elevação de água sem energia, que é o carneiro hidráulico, antigo pra caramba, o clorador da Embrapa, então aquele sistema só com cloração, mas essas todas são tecnologias sociais, e coagulantes alternativos, como moringa oleífera, a gente tem alguns trabalhos a respeito disso, eu não, né, mas na literatura, e o governo também tem um projeto Cisternas. Eu só queria chamar a atenção para esse projeto, porque são sistemas associados de coleta de água de chuva, mais captação em manancial e seguidos de filtração lenta. Por isso que eu trouxe aqui, porque é de grande importância, né? Esse slide, vocês me permitem, ficou fora de ordem aqui, esse aqui, porque esse programa Cisternas, então, vê que não é tão simples aplicar essa tecnologia, porque exige uma mobilização social, existe o processo construtivo e as capacitações para a gestão desse sistema, né, desse programa do Brasil, que ele caminhou muito só na captação de água de chuva. Então, eu volto aqui, né, só para lembrar disso, e como a gente... o saneamento, e principalmente sistemas de abastecimento de água. O foco é a proteção da saúde. Então, para essas contenções de crise de saúde pública, a gente tem as tecnologias sociais, mas em algumas situações a gente precisa das tecnologias avançadas também, né, se a gente quer evitar algumas crises de saúde pública. E hoje também os desafios, né, da inteligência artificial, de resolver os problemas, será, né, porque hoje eu vi também algumas tecnologias de baixo custo, são monitoramentos desses sistemas de abastecimento de água, né? Eu não sei se isso realmente seria tecnologia de baixo custo, mas que a gente lembrasse, mesmo que isso nos venha ajudar, que a gente pense sempre, né, que a gente precisa pensar na proteção do manancial. E aí, quando eu perguntei lá qual é o desafio da gente da gente prescindir dos tratamentos de água. Então, a gente pode discutir isso, e eu agradeço, então, a presença de vocês, e terem, né, quem ficou aí até o final, e agora eu estou aberta aí às discussões e dúvidas de vocês no possível responder. Muito obrigada, professora Dumar. Ressalvo para vocês que essa palestra está sendo gravada. Vocês podem enviar perguntas também posteriormente. Eu peço que levantem a mãozinha aqui, para ficar na ordem de fala. Fiquem à vontade. A professora Dumar é uma pessoa maravilhosa e generosa. Tenho certeza que ela vai responder com muito carinho. Fiquem à vontade. Vou lendo aqui, deixa eu ver aqui. Peraí, tem muitas, deixa eu ver aqui onde começa aqui. Eu acho que começa aqui com a do Pedro. Me ajuda aí, Gabi. Vamos lá, vou ler para você. O uso de... Pedro, você mesmo quer falar? Pode ser, Gabi. Fica à vontade. Professora, a gente tem visto um aumento do uso de zeólitas na
até nas próprias companhias, né? Seria uma forma da gente conseguir diminuir essa turbidez frente ao uso da areia, essas tecnologias, principalmente filtração direta. Então, tem o sistema Salta-Z, não é isso? Que usa zeólita. Mas o que eu penso que ela, talvez a zeólita não seja o objetivo a remoção de turbidez, né? A remoção de partículas, porque a areia, quer dizer, como é que é removida a turbidez? Ela fica nos espaços intergranulares da areia. Eu acho que o uso de zeólita para reduzir turbidez, não. Mas para reduzir alguns compostos químicos, sim, alguns metais. Então, aí teria que ver qual é o tipo de zeólita e ver que tipo de contaminante que ele pode remover. Mas de turbidez, eu acredito que adequando a granulometria da areia mesmo, consegue chegar a essa remoção. Porque, na verdade, a zeólita ela consegue remover partículas a partir de 5 micras e a areia a partir de 20. Então, você consegue melhorar a turbidez também. Sim, depende do fenômeno que está acontecendo ali. Né? Porque na areia o fenômeno é retenção de partículas em espaços intergranulares. Na zeólita, outras reações ali podem estar acontecendo. E normalmente acontecem mesmo. E pode, dependendo, né, do que está causando a turbidez, pode reduzir sim. Mas eu, talvez, se fosse o problema de remoção de turbidez, não sei se eu usaria a zeólita, mas outros colegas aí podem também participar da discussão. Já tem alguns cases na CETESB, inclusive com redução de água de lavagem, não reduzindo, não trocando toda a areia por zeólita, trocando só parte da areia por zeólita, entendeu? Melhoria da turbidez. Posso intervir? Pois não. Veja bem, Pedro, quando você tem ferro e magnésio, não há problema nenhum. Ela realmente diminui a turbidez. Mas no caso de outros tipos de componentes, economicamente não seria viável. Okay? Segundo, tem payback de 40 dias, Alfonso. Ok, só que você tem outro material hoje que supera ela de longe, que é o fritolite. Então, sabe, desequilibrou essa conta. A tecnologia está... Quando a gente chega numa, a outra já está lá na frente. Desculpa, mas quando é ferro e magnésio, eu até concordo. Em situações de poços, é fantástico. Sim. As situações de poços. As situações de estação de tratamento é meio complicado. Sim. Eu acho... Depende do composto. O que está causando a turbidez, né? Depende do que está causando a turbidez. A zeólita é eficiente, sim. Vamos lá, Gabi, eu ainda não achei aqui as perguntas. Vamos para a próxima. Lucas... Agora achei aqui. Lucas. Perfeito, ele está reafirmando a dúvida dele, se o uso de mineral zeolita pode diminuir o fosfato e nitrogênio. Eu acho, olha só, só um momento. Eu não saberia, mas eu penso que não, porque ele está na forma dissolvida. Eu penso que não, eu penso que a zeólita... Mas é possível que o outro material, né, a gente não conhece toda, porque tem zeólitas diferentes, então fica até difícil da gente responder isso. O Alfonso aí, se quiser também participar. Perfeito. Eu vou ler só essas 3 últimas, e em seguida nós vamos dar a fala para a ordem de fala, tá? Tá. Aí depois a Aline colocou, a Aline Queiroz. O sistema de tratamento somente com coagulação, floculação e filtros funciona bem com qualquer coagulante? Bom, os coagulantes, na verdade, né, o processo de tratamento convencional, o que o coagulante faz? Desestabiliza as partículas, né? Então, são partículas ali que estão negativas e elas precisam, né, falar um pouquinho dos colóides, eles não sedimentam e eu preciso desestabilizar essa repulsão de cargas, então eu tenho ali um processo eletrostático que o coagulante que vai, normalmente são sais, né, são sais metálicos, então esses sais metálicos são utilizados para desestabilizar
essa é a minha solução. Então, se eu estou chamando de coagulante os sais metálicos, qualquer sal metálico é melhor o de alumínio e de ferro, que tem uma valência maior, então eles são mais positivos, né? Porque as partículas são todas negativas, então eu preciso desestabilizar para poder depois, no processo de floculação, formar o floco, para depois, na outra etapa de decantação, esses flocos sedimentarem. Então, eu não sei o que a Aline está chamando de qualquer coagulante. Então, eu vou falar assim, qualquer sal metálico, ele vai funcionar nessa desestabilização das partículas. Ah, porque ela falou que usou um PAC, né? O PAC aí, ela falou, pode, para substituir o sulfato de alumínio, e para surpresa a turbidez aumentou. Ah, entendi. Entendi, Aline. O policloreto de alumínio, na verdade, ele já vem, né? Ele já vem hidrolisado, né? A hidrólise não acontece lá no processo de tratamento. Então, eu não sei, Aline, se vocês testaram, porque eu acho que aí a gente passa mais para em que mecanismo de coagulação que isso está acontecendo. Então, às vezes, eu utilizar coagulante, eu posso sujar a água, realmente piorar o tratamento ao invés de melhorar. Então, um ensaio em jarteste seria muito interessante saber qual é o mecanismo ali de coagulação que está ocorrendo. É muito importante fazer isso antes de testar qualquer outro coagulante, né? Sempre, para testar coagulante, precisa fazer um ensaio de jarteste. Eu não sei como foi a decisão tomada, porque o coagulante pode sim sujar a água. Perfeito. Aí o Sujar, Pedro... né, ficou feio, desculpe. O coagulante pode sim piorar a qualidade da água. Entendi. O Pedro só corroborou aqui com a resposta do Lucas. As zeólitas naturais não removem fósforo e nitrogênio. Elas removem o íon amônio. E tem as modificações que removem ferro e manganês. Sim. Só para democratizar aqui a resposta. Ótimo. Agora eu vou começar a dar voz à fila, né, de vocês aqui. Quem que está em primeiro? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A ordem tá a Kátia, depois o Alfonso. Fiquem à vontade. Kátia? Preferência das damas. Kátia, começa. Deve ter acontecido alguma coisa. Bem, Kátia, qualquer coisa você volta e dá sinal aqui pra gente. Eu vou te manter aqui. Alfonso, fica à vontade. Tudo bem? Nós já nos conhecemos pessoalmente. Tá? Foi naquele congresso lá que a Gabi ajeitou lá. Foi, legal. Exatamente. Ok. Não, só queria só uma colaboração. Naquele gráfico onde você coloca os emergentes, PFAS, ok? Na questão dos Isto. Não, está para cá. Não, está antes. Tá. Na questão dos endócrinos, pelo que a gente acompanha, a pior situação aqui. Então, você pôs interferentes endócrinos, fármaco, higiene pessoal, retardantes de chama e agrotóxico. Uhum. Existe uma situação um pouco mais complicada, que são oriundo das rações. Então, você tem ração no gado, você tem no frango, você tem no peixe e tem no pets, dos pets que a gente tem em casa. Então, a quantidade, esse é um cuidado que tem que chamar atenção também. Porque não é correção, não é nada, é um dado novo. É um dado novo também. Se você quiser trabalho disso, eu te indico, quem tem, no Rio de Janeiro tem, no Rio Grande do Sul tem, mas o maior volume hoje, primeiro, infelizmente, é a ração mesmo. Primeiro, infelizmente, é o frango, que você bombou no tempo que a gente era jovem. A carne de porco que fazia mal, de frango era saudável, agora inverteu. Okay? Porque o porco não se alimenta de ração, não. Okay? Tem os hormônios, né, Exatamente. O problema é a carga de hormônio na ração. Desculpa.
É só uma informação. Eu acabei colocando aqui nos fármacos, né, os hormônios estariam inseridos aqui. Agora, eu esqueci de fato dos príons, né? E aí também são contaminantes emergentes biológicos que eu acabei no... eu tô aqui, né? Os hormônios estão aqui no fármacos e acabei esquecendo de colocar aqui na apresentação os príons, né? Que são os pedaços aí de genes, né? Nem são micro-organismos e que ainda também é muito emergente, a gente nem sabe realmente como identificar e tratar. Obrigado. Perfeito. A Aline comentou aqui, professora, essa estação que mencionei não tem floculação, então o ensaio de jar-teste não simula a realidade dessa estação. Fizemos um ensaio, mas só com mistura rápida. E poderia ter passado no filtrinho de areia também, né? O jar-teste ele não vem com filtro de areia, mas é muito interessante também. A gente constrói, né, em tubos de PVC mesmo, os filtros de areia e testa ali. E testa o coagulante também dessa forma, independente de ter ou não a floculação. Só tem a mistura rápida, não tem a floculação. Perfeito. Gente, fica à vontade, se quiserem fazer mais alguma pergunta. Ah, legal, a Aline agradeceu, falou que vai providenciar. Oh, que legal. Se vocês quiserem fazer mais uma pergunta, alguém mais gostaria de falar, fiquem à vontade, por favor, vocês estão com tempo. A gente está aqui com vários elogios, professora Maria Ângela agradecendo. Obrigada, Maria Ângela. Então, o Renato aqui está falando a respeito de indicação, né, de sistema de tratamento. Ainda, eu não tenho uma indicação melhor do que o livro do Prozab, principalmente se vocês quiserem ali da filtração de múltiplas etapas, da ampliação da filtração lenta. Então, é uma excelente referência para você já sair daqui e já projetar. Tem tudo ali a respeito desses sistemas envolvendo a filtração lenta e, né, a filtração lenta e a filtração em múltiplas etapas. Quem falou, né? Então, ali vocês encontram... E é muito interessante, gente, porque a nossa linha no país, vem muito da linha americana, de não utilizar a filtração lenta. Mas foi muito legal, porque no doutorado eu utilizei a filtração lenta junto com o tratamento avançado, junto com a oxidação com ozônio. Então, você pode também, essas tecnologias, elas podem ser ampliadas, né? Quando o manancial modifica muito a qualidade, você pode também ir agregando, né? A associação de processos também é muito interessante. Só que aí, quando você pensa no ozônio, já é tratamento avançado, já é custo elevado, né? Mas se o manancial exigir, não teria como a gente, né, resolver a questão de produzir essa água potável. Pessoal, mais algum comentário? Dúvidas? Olha, eu volto a agradecer a presença de cada um de vocês. E aí eu ressalto que tem mais 9 palestras incríveis disponíveis para vocês. Façam a inscrição. A gente tem o intuito de estimular os alunos, principalmente, a participarem. Então, se vocês puderem ajudar na divulgação, passe para a sua universidade, para a sua faculdade. Vamos trazer os alunos aqui para participar mais com a gente. Estamos aqui abertos. O nome do Prozab? Prozab é um projeto. Deixa eu ver se eu acho aqui um link para vocês e coloco aqui. São vários autores, inclusive o professor Ricardo França, aqui do Espírito Santo, participou do Prozab, é um grande defensor, inclusive. Tomara que a gente consiga trazer um projeto tão maravilhoso como esse de volta. Uma pena esse programa ter acabado, né? Sim, não, tem que voltar, tem que conseguir voltar ou criar um novo, né? Mas com a mesma ideia, porque era muito maravilhoso. Gente, se tiver alguma questão a mais... Aí, ó, apareceu aqui já, o Fernando colocou aí, ó. Ótimo, já ia colocar. Fica no site do FINEP. Isso. Inovação e Pesquisa do governo.
Qualquer dúvida de livros, etc., nós temos presente aqui a maior biblioteca de saneamento do Brasil, que é a do Pedrão. Pede para ele que ele tem tudo. É verdade. É verdade, Edmar. É verdade. Todo mundo fica de olho grande na biblioteca do Pedro, que ele não está com a câmera aberta aí. Perfeito. Olha, eu vou encerrar, então, agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo a generosidade e o carinho da professora Edmar, mais uma vez aqui com a gente, Alfonso, grande parceiro aqui da ABS, Pedro, professora Mariângela, gente, são muitas pessoas queridas aqui hoje que eu estou revendo, agradeço imensamente. Quem não escreveu o nome aqui, por favor, escreva, porque vai ficar sem presença. Tem que escrever o nome aqui no chat. Qualquer dúvida, vocês têm o meu e-mail. A Ana, você gostaria de falar, Ana? Apertei o botão errado, desculpe. Tudo bem, Ana, sem problema. Vocês têm meu e-mail, muitos têm o telefone aqui da ABS, que eu estou me comunicando com vocês, mando o comprovante, o certificado de participação, o link vocês vão receber tanto por e-mail como pelo WhatsApp, tá? É um link, vocês vão entrar no site, vão baixar o certificado de vocês. Ah, perdi o certificado. Volta no site e procura, tem uma seção lá, certificado. Só entrar, que aí tem todos os cursos e eventos da ABS estão lá dentro, é só procurar qual foi o curso que você participou e fazer download do seu certificado. Muito obrigada a todos e a todas. Foi um prazer enorme. E até semana que vem, hein? Vai ter palestras. Gabi, eu quero agradecer aí também todo mundo que participou aí, gente envolvida com saneamento. E muito obrigada também aí pela oportunidade. Maravilha. Tchauzinho, pessoal. Tchau, gente.